Aleluia, Jesus. Aula de graça. Quem criou todos os animais? João 3. Seu nome Primeiro. pastor? Jefferson. Aleluia. Jefferson. Chega aqui, 500 mil. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar de Nicodemas. Até a 7. Vamos lá. Vai lá, primeiro versículo. Já no apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemo, chamado Nicodemo. príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus Esse foi ter de noite com e Jesus. disse-lhe: E disse: Rabi, Rabi, bem sabemos bem que sabemos és mestre, que és mestre, filho de Deus, filho de Deus, porque ninguém porque ninguém pode fazer pode fazer esses sinais esses que tu faz, que tu faz. se Deus Se Deus não for com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a palavra está dizendo que Nicodemo, aleluia, era um fariseu. E ele foi ter com Jesus de novo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, o que é que eu entendo com essa palavra? O negócio não é a hora. O negócio é que nós temos que ir ter um encontro com Jesus, seja qual for a hora. De noite, ou de dia. Mas nós temos que ter esse encontro com Jesus. Nós temos que ter esse encontro com Jesus de Nazaré. Aleluia a Deus. Louvado seja. Glória a Deus. Você vê? Lê de novo, irmão Raul. Glória a Deus. Palavra, O que? Você quer ser feliz? Vai no João 3, do primeiro ao 2. Havia entre os fariseus Havia entre os fariseus um homem um homem chamado Nicodemo, chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. príncipe do judeu. Esse foi ter de noite com Jesus Esse foi ter de noite com Jesus. e disse-lhe: E disse: Rabi, Rabi, bem sabemos bem sabemos que és mestre, que és mestre, filho de Deus, filho de Deus, porque ninguém porque ninguém pode fazer pode fazer esses sinais esses sinais que tu faz, que tu fazes. se Deus Se Deus não for com ele. não for com ele. Amém. Glória. Então, nós temos que fazer o quê? Havia um fariseu. Como é que eu posso nascer de novo? Você é o quê? Você é o quê? Eu era o quê? Eu fui ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. A Aleluia. vida de Nicodemos foi transformada. Aleluia. Porque ele teve um encontro com quem? Deus. Deus. Com Jesus de noite. Glória a Deus. A vida dele foi transformada. Se ele tivesse ido de dia, também teria sido transformado. Porque somente Jesus transforma. Não importa o dia, não importa a hora, mas se você for para a presença do Senhor, seguir os conselhos do Senhor, há transformação na tua vida, como houve na minha. Porque eu era um fariseu. Glória a Deus. Fariseu significa aquele que diz que serve a Deus, mas está fora dos mandamentos do Senhor. Aleluia, Jesus. É verdade. Está fora dos mandamentos do Senhor. Esse é o fariseu. Então, fique esperto hoje. Você que se encontra aqui, às vezes você está dizendo, aleluia, que é cristão. Às vezes você está dizendo que serve a Deus, tem sua religião, mas você não passa de um fariseu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que você veio aqui agora, não foi para ter um encontro comigo, não. Não foi para ter um encontro com os irmãos, não. Glória a Deus. Você veio aqui, eu tenho certeza, para ter um encontro com Jesus de Nazaré. Glória a Porque Deus. ele se Glória. encontra aqui e eu quero uma salva de palmas. para Aleluia, ele. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Rei da Porque glória. se você, aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. vem para cá com a intenção, aleluia, de ter um encontro com Jesus, dele te renovar, dele falar com você,
como você tem que agir para ter uma nova vida, para ser uma nova criatura. Você sai transformado daqui se você vem para ter um encontro com Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Ou se você veio só para ver o pregador, você veio só para assistir um culto e não querer obedecer os conselhos de Jesus, você continua fariseu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora continua a mensagem. Glória ao Espírito de Deus. A mensagem. Disse-lhe. Aí disse-lhe. Ali. Bem sabemos. Bem saber. Tu és mestre. Que tu és mestre. Vindo de Deus. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz. Se Deus Se Deus não for com ele. não for com você. Tá entendendo? Por isso que nós temos que seguir Jesus. Aí, aleluia, louvado seja Deus. Glória. Eu estava no hospital esses dias, e apareceu um homem lá, dizendo, eu vou contar isso para você entender como é que funciona. O homem estava lá e dizendo, eu sou muito religioso. Eu amo muito Deus, eu digo que eu amo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí, eu tirei minha Bíblia ali, comecei a ler a palavra a minha esposa que está internada. Comecei a ler. Daqui a pouco eu comecei a orar na minha esposa. Quando eu finalizei a oração, o pessoal começou a me chamar. Ora em mim, dá uma palavra para mim. A vida veio correndo desesperada de outros quartos, me chamar para orar. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aí você está entendendo agora? Você está entendendo a mensagem? E o que era religioso? O que diz religioso ficou lá, só olhando. Por quê? Porque tu vai fazer sinais e maravilha é quando tu for servo de Jesus, é quando tu for cristão, é quando tu sair decidido, aleluia, a orar pelos enfermos, aleluia, é quando tu sair decidido, aleluia, a confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não religião, Aleluia. e não placa de igreja. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nosso Criador, nosso Deus. E quando foi, no outro dia eu fui visitar minha esposa de novo. Quando eu cheguei lá, que eu fui entrando no quarto, topei com a mulher vindo, que eu tinha orado nela. E ela, ô pastor, eu tive alta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha esposa ainda não teve, mas glória a Deus que você teve. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele que sabe, Ele que faz, Ele que pode, e é nele que eu tenho que confiar. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Glória, glória, glória do céu, verdadeiro. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, Você Jesus. hoje vai ter um encontro com Jesus. É, Jesus. Então saia daqui. Eu não tive encontro hoje com o pregador, não. Eu tive um encontro hoje, foi com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nicodemos foi ter de noite, você veio ter de dia, mas não tem problema nenhum. O negócio é a gente se esforçar para ter um encontro com Cristo Jesus, porque Ele é que transforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele que Seja aconselha louvado. como tem que seguir Jesus através da palavra. Continua a mensagem. Jesus respondeu. Aí Jesus respondeu Disse-lhe. e disse: Na verdade, na verdade, na verdade, te digo que digo que aquele que aquele que não nascer que não de nascer novo, novo, não pode não pode ver o reino de Deus. vê o reino de Deus. Mas eu que sou velho, ainda vou nascer de novo. João 3, primeiro dia. Então Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Era conselho. E outra, Jesus, ele não chegou bravo, brigando, não. Era um conselho que ele estava dando para Nicodemos.
Nicodemas, tu precisa, Nicodemas, é seguir os meus conselhos. Como hoje Jesus está falando para mim e para você, continue seguindo os meus conselhos, não é os conselhos dos homens que está por aí dizendo me servir, mas vocês têm visto as obras deles que me honram de boca, mas o coração está longe de mim. Por isso Jesus diz no livro de João, fica aí mesmo, eu vou pregar, fica aí mesmo, aí que eu vou falar, João 8,32. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não tiver conhecimento da palavra, eu e você, nós não temos conhecimento de Jesus, não. Por isso que está um monte de gente aí perdido, pontos, aleluia, que abre a sua boca para dizer eu tenho religião, eu sou religioso, mas nada entende. Então são um povo louco, porque não conhece a verdade, nunca foram ter encontro com Jesus. O encontro dele é com a religião, é com a boca da igreja, mas nunca tomaram uma atitude, aleluia, de ir ter um encontro com Jesus. Que é quando você, aleluia, decide ter um encontro de Jesus e ele começa a falar, segue a minha palavra, você é uma nova criatura, você é transformado. Mas se você não conhece a verdade, não se esforça para obedecer, nunca que você, aleluia, vai ser transformado. Porque Nicodema vivia dentro da igreja, era religioso, mas não havia transformação da parte do bem. Vai, Nicodema, no meio. Botafogo campeão desde 1922. Eu vou ser campeão mesmo agora. Vai, Corinthians! Houve transformação na vida de Nicodemos quando ele disse, rapaz, eu vou conversar com esse Jesus. Eu vou ter um encontro com Jesus. Eu vou sair, se esconder aqui, no meio dessa turma, e vou conversar com Jesus. Glória a Deus. Tu vai ver. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia a Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Deus dos exércitos. Poderoso Deus. Glória a Deus, céu e terra. Olha de glória. Glória a Deus. Vai devagar. Aleluia, meu Deus. Mas Jesus liberta também, Jefité, Senhor. Jesus liberta o que anda com as unhas pintadas. Ó, quem mandou tu pintar as unhas? Quem mandou tu pintar as unhas? Fica calado aí, escutando a mensagem. Aleluia a Deus. Com as unhas pintadas. Glória a Deus. Com as unhas pintadas. Aleluia a Jesus. Eu sou corintiano, pastor. Corintiano aí. Ô, velho, ô, velho, escuta a palavra. Escuta a palavra. Se liberta. Conselho. Estamos armando, pastor. O conselho de Deus se liberta. Porque Nicodemo se libertou do reino da religião. Nicodemo se desvaziou da mentira. Aleluia. Eu conheço a verdade, pastor. Conhece, Satanás conhece a verdade, mas não obedece. Tem gente que fala, eu nasci na igreja, Satanás nasceu no céu. Mas tem um que ficou na verdade. Eu vou sair dessa três minha mão, pastor. Vai devagar, vou, pai. O negócio é sério. Vou falar pra você. Hoje mesmo, cala a boca, Satanás. Escânia. Ela vai saber, mas se você vai devagar. Aleluia. Glória a Deus. Escuta a palavra, vou sair fora daqui. Escuta a palavra, vou sair fora. Glória a Deus. Nicodemos foi conversar com Jesus e ele escutou Jesus, por isso que ele se libertou. Ele começou a dar crédito àquilo que Jesus falava. Agora você vem pra cá e não quer escutar a palavra, quer estar budejando, Glória a Deus. atrapalhando quem quer escutar. Glória. Aí tu vai continuar fariseu, vai continuar hipócrita. Porque quando Nicodemos veio conversar com Jesus, ele ficou calado. Conversando em algumas perguntas que ele tinha dúvida, ele perguntava, mas Jesus, como é que eu sendo velho vou tornar ao feito da minha vida? Jesus está salvando ainda hoje. Glória a Deus. Ele perguntava qual foi o guia, até que ele foi vendo que o caminho correto Aleluia. era Jesus de Nazaré.
Nazaré e não a religião. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E Nicodemos discutia com Jesus. Eles conversavam, o diálogo. Aí naquilo que Nicodemos via que estava errado, aí começou aquilo. O Espírito Santo falar com ele. Rapaz, sai fora dessas coisas erradas. Sai fora de coisa errada. Larga ele, essa americana me dizer que tu vai nascer de novo. Tu vai receber, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Tu és fariseu, por quê? Porque tu não tem o meu Espírito. E se tu não tem o meu Espírito, tu és fariseu mesmo. Aleluia. Aleluia, meu Deus. É para ter o Espírito Santo de Deus, tem que nascer de novo. Veja aí, Romanos 8, verso 9, vai falar que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Não estáis na carne, Mas do Espírito. mas do Espírito. Se é Se é que o Espírito de o Deus Espírito de Deus habita em vós. habita em vós. Mas se alguém Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de esse Cristo, tal esse não tal é dele. não é dele. Aleluia. Nicodemos era de Jesus, não. Ele achava que era. É por nem ter um bocado aí, achando que é de Jesus, mas não é. É fariseu. É fariseu. Você tem que se despertar mais e mais. Porque esse dia Jesus me mostrava uma vida. E quem não gosta dessas revelações? Eu não te Muitos não conheço. gostam dessas revelações, mas eu vou passar. Jesus me mostrava uma vida. Eu sei até que é a vida. Jesus me mostrou a Fazer vida. amizade, mas não boteco. Ele pegando uma cerveja e botando na boca. E quando ele botava na boca, uma serpente saía e a serpente morria. Eu conheço o Altura. Irmão, o cara que bota uma cachaça na boca, o cara que bota uma cerveja na boca, é a serpente dentro, ó. Bebendo! Estou revelando isso, é para quando você, se você que está aqui faz essa prática, saiba que dentro de você tem uma serpente se alimentando da cerveja e da cachaça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, faça o seguinte, a partir de hoje, abandone essas práticas de bebedice. Eu sei, vou arrumar. Abandona essas práticas de fumar, porque você está alimentando um espírito ruim. E às vezes você já foi convencido por Satanás que você é de Deus e é mentira. Porque você está alimentando um espírito ruim. Foi revelação de Deus. Aleluia, Jesus. Uma vida, quando ela abria a boca para botar a cerveja, a serpente saía aqui na boca dela. Agora muitos quer revelação, né? Tu vai ter um marido legal, vai ter, se a Deus. Uma mulher bonita, vai, se a Deus. Mas primeiro, se liberte, pare de alimentar o espírito ruim. Glória a Deus. Como é que acaba desse teu Espírito Santo? Bebe na igreja, tomando cerveja. Não tem nada a ver não. Alimentando a cascavel, alimentando a caminhana, alimentando o espírito ruim, Satanás que está dentro dele. É desse jeito. Agora muito não gosto dessa revelação. Mas Jesus me mostrou, eu fiquei assustado. Porque você fica, você vê na revelação. Quando o cara passa na cerveja, a cascavel apareceu a cara. A cachaça está alimentada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Forte! Lê aí! Aleluia. Provérbios capítulo 23, versículo 31. Olha, Não olhes para o vinho não olhes para o quando se mostra vermelho. quando se mostra vermelho. Quando resplandece, Quando resplandece, o copo o copo se escoa suavemente. escorre suavemente. O seu fim O seu filho morderá ordenará como a cobra, como a cobra, como o basilisco com basilisco, picará. picará. Teus olhos Teus olhos rolarão
para as mulheres estranhas. O teu coração parará a perversidade. Tá vendo? Por que que você vai fazer perversidade? Porque você está alimentando a cascavéia, o bicho ruim. Aí, você que veio hoje aqui, teu encontro com Jesus não foi com eu não, foi com Jesus. Se liberte. Saia dessa vida de cachaça, de cigarro, de droga. Se liberte. Porque tem muitas pessoas dizendo servir a Deus, mas bebe na vida errada, do engano, tomando cachaça e dando pros outros, alimentando a cascavéia. Aleluia! Ainda hoje. Se liberte da idolatria. Aleluia, glória a Deus. Até eu me assustei, eu vivia muito. Quando eu vi que Deus me revelou naquela vida, mostrou a cascavéia dos meus Deus. Só que quando eu comecei a cantar louvor, a meditar na vida, a obedecer o que Jesus manda, a cascavéia caiu por terra, saiu fora, no poder, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque eu fui ter com Jesus. Louco é o diabo. Porque eu fui ter com Jesus. Louco é o diabo. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Não importa a hora que você toma uma atitude, vai ter com Jesus. Ele está aconselhando para você se libertar. Porque você não nasceu bebendo pinga, não. Você e eu não nascemos, aleluia, não ficamos fortes tomando na madeira de cerveja, nem na madeira de 51, nem de cachaça nenhum, nem de caipirinha, aleluia. Nós se fortalecemos com, aleluia, leite puro. Aleluia! Glória ao Espírito de Deus! Aleluia, meu Deus! Glória! Glória a Deus! Santo é teu nome, Jesus! Eu acho Salve, Senhor Deus! De Nicodemos é que quando Jesus começou a aconselhar ele começou a deixar mal. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, eu achei muito maravilhoso, porque ele não foi discutir não. Ele perguntava algumas coisas. Mas como é, Jesus, que eu vou nascer de novo? Porque ele era fariseu. Fariseu não entende o homem espiritual. Eu trabalho para entender as escrituras. Só quando a cobra velha saiu de Deus. Quando eu parei de beber cerveja cachaça, eu comecei a cantar louvor e a aleluia, obedecer os conceitos de Cristo. Mas como é que Nicodemos não entendeu Jesus naquele momento? O espírito ruim, fariseu. Agora quando ele começou a obedecer a Jesus, aí sim ele começou a entender. Ah, rapaz, eu não nasci de vinho pinga não, eu nasci mamando no leite de mamãe, no peito. Eu não nasci, aleluia, louvado seja Deus, tomando 51 nem caidinho não. Eu tenho que parar essa glória a Deus. Verdade, aí Jesus. Depois que ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele começou a entender o que é nascer de novo, da água do Espírito, se batizar, confessar os pecados e deixar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Para sempre, ó Deus. Glória! E Satanás fica tentando de você todo dia. Para voltar a ser fariseu. Para voltar a ser fariseu. Mas se nós temos a palavra. Glória a Deus. Nós temos a palavra. Vou seguir Jesus de Nazaré. Eu vou seguir porque a palavra é água viva, é pão da vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Só Jesus Cristo. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Agora eu vou passar. Vamos por Atos 9, verso 3. Você vê que as coisas aqui foi diferente, mudou. Mudou, mas quando Jesus foi trabalhar na vida de nós, às vezes, nós não vamos até ele. Às vezes, tem casos que ele vem até nós. Ele veio na vida de Paulo. E podemos, foi ter com Jesus. Mas Jesus foi ter com Paulo. Aleluia, Jesus. Santo. Glória. E aí? Atos capítulo 9, versículo 3. Isso. Indo no caminho
Indo no caminho. Indo no caminho. Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco. Subitamente. Cercou. O Resplendor. De luz. Do céu. Caindo em terra. E Saulo caiu por terra. Ouviu uma voz. E ouviu uma voz. Que ele dizia. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Por que tu me persegue? Ele disse. Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse, Senhor. Eu sou Jesus. A quem tu persegue. A quem tu persegue. Dura para ti. É duro para ti. Recalcitrar. Contra meus arquilhões. Contra meus servos. Glória a Deus. Tu vai ver agora. Glória a Jesus. Por isso que nós pregamos aqui, muitos xingam, muitos debocham. Eu vou falar uma coisa, irmão. Tem alguns que Jesus vai aceitando. Aleluia a Jesus, santo. Glória a Deus. Só que o cabo cai por terra. Só que o cabo vai ver. A soberba vai cair. Quando Jesus chega, derruba o cabo, a soberba cai. Aleluia. O ódio sai, a imundícia sai, que Jesus joga o cabo no chão. Aleluia a Deus. O cabo diz que é forte, o cabo diz que é brabo. Aí Jesus diz, tu não é brabo, tu não gosta de perturbar o meu servo, tu quer matar, tu não gosta da pregação dele, porque ele manda tu se converter, tu não quer, tu não vai vir ter comigo não, eu vou ter com tu e tu vai ver. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Jesus. É assim que acontece. Glória a Deus. Eu estava meditando nas escrituras e eu comecei a perceber a palavra, a parte de Paulo e a parte de Cornélio. Não brinque com Jesus não, não brinque com Jesus não, porque se tu for, aleluia, um escolhido, se Jesus, aleluia, querer fazer algo na tua vida, tu vai fazer. Vai fazer, se Deus quer que todos sejam assim. Porque Paulo não teve livre-arbítrio não. Paulo não fez o querer dele não. Assim é você. Aí vem, não conseguimos fazer o nosso querer. Glória a Deus. Quem está no controle ainda é Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ou para ele levantar, ou para derrubar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu e você temos que ficar atento. Glória a Deus. Você tem que ficar atento. Glória a Deus. Jesus ainda salva hoje. Aleluia, Jesus. Esses dois casos me chamam a atenção. Tem quem ama Jesus. Um foi ter com ele, bem mansinho. Foi ter com Jesus. O outro não queria ter com Jesus, queria matar o de Jesus. Ah, é? Eu vou ter com você. Vou ter que ver com você. Porque dura coisa é tu mexer. Glória a Deus, aleluia. Dura coisa é você se levantar contra os meus, aleluia, que está indo pregar o evangelho. Dura coisa. Por isso que eu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus for ter você, que é bravo, que é valente, você vai se converter. Glória a Jesus. Quando você também tomar uma atitude e ir até ele, você vai se converter. Glória ao Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Paulo também era fariseu. Paulo também era treva. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus veio chamar o que está nas trevas para vir para a luz. Aleluia, Jesus. Glória. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem só não deixou eu confundir, porque eu sou o Espírito Santo do Senhor. Eu entendo trabalhar Vai para a igreja. João 15:5, finalizar aqui com o irmão. O irmão José continuar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Glória, glória a Deus. Já aceitei, já, graças a Deus. Já da Pastor João, capítulo 15, versículo 5. João 15. Glória a Deus, só de Eu sou a videira. Vós, Vai, as varas. Quem está em mim? Quem está em mim? E eu nele. E eu nele. Esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim, Porque sem mim, nada podereis fazer.
Pastor, talvez seja o que você falou. Quero ver. Qual é? Já dá para João 15, 5. João 15, 5. Aleluia, Jesus. Eu e você tomar uma decisão para fazer e Jesus tomar uma decisão para nós não fazer, para ver se nós faz. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo, na verdade. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Que é Jesus que manda no negócio. É Jesus que tem o controle. Por mais que fale, até Ele próprio fala através da palavra que o mundo já é do maligno, mas o Senhor tem controle do maligno. Ele falou, só toque Jó nas coisas e não na vida dele. E Satanás teve que obedecer e ficar calado. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Só o Senhor é poderoso. Glória. Por isso que nós não temos que temer. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus está no controle. Aleluia, Jesus. Está no controle de tudo. Glória. Não é casa de conversa. E assim eu agradeço ao meu povo. Glória a Deus. Salve de palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Criador. Obrigado,